Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de Números, capítulo 35. A cidade dos levitas. E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão, junto de Jericó, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel que da herança da sua possessão deem cidade aos levitas em que habitem, e também aos levitas darei arrebaldes ao redor delas. E terão essas cidades para habitá-las, porém os seus arrebaldes serão para o seu gado e para os seus bens e para todos os seus animais. E os arrebaldes das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados em redor. E de fora da cidade, do lado do oriente, medirei 2000 côvados, e do lado do sul, 2000 côvados, do lado do ocidente, 2000 côvados, e do lado do norte, 2000 côvados, e a cidade do meio. Isso terão por arrebalde da cidade. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais dareis para que o homicida ali se acolha, e além dessas lhe darei 42 cidades. Todas as cidades que darei aos levitas serão 48 cidades, juntamente com seus arrebaldes. E quanto às cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, do que tiver muito tomareis muito, e do que tiver pouco tomareis pouco. Dará a cada um das suas cidades aos levitas, segundo a herança que herdar. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhe: Quando passardes o Jordão, a terra de Canaã, fazei com que vos esteja à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir alguma alma por engano. E essas cidades vos serão por refúgio do vingador de sangue, para que o homicida não morra, até que seja apresentada a congregação para julgamento. E das cidades que derdes, haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 dessas cidades dareis além do Jordão, e 3 dessas cidades dareis da terra de Canaã, cidades de refúgio serão. Serão por refúgio essas 6 cidades para os filhos de Israel e para o estrangeiro, e para os que hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que matar alguém por engano. Porém, se a ferir com instrumento de ferro e ela morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou se o ferir com uma pedrada até que possa morrer e ela morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou se a ferir com instrumento de pau que tiver na mão, de que possa morrer e ela morrer, homicida é, certamente morrerá o homicida. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á. Se também o empurrar com ódio ou com mau intento lançar contra ele alguma coisa e ela morrer, ou por inimizade a ferir com a sua mão e ela morrer, certamente morrerá aquele que a ferir, homicida é. O vingador de sangue, encontrando o homicida, o matará. Porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem intenção, ou sobre ele deixar cair alguma pedra sem haver, até que possa morrer, e ele morrer sem que fosse seu inimigo, nem procurasse o seu mal. Então a congregação julgará entre aquele que o feriu e o vingador de sangue, segundo essas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador de sangue, e a congregação fará voltar à cidade o seu refúgio, onde se tinha colhido, e ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com o santo óleo. Porém, se de alguma maneira o homicida sair da cidade, os limites da cidade de refúgio onde se tinha acolhido, e o vingador de sangue o achar fora dos limites da cidade seu refúgio e o matar, não será culpado do sangue, pois o homicida deverá ficar na cidade do seu refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua possessão. E essas coisas vos serão por estatuto de direito às vossas gerações, em todas as vossas habitações. Todo aquele que matar alguma pessoa, conforme depoimento de testemunhas, será morto. Mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra. E não receberei resgate pela vida do homicida que é culpado de morte, pois certamente morrerá. Também não tomareis resgate por aquele que se acolher à sua cidade de refúgio, para tornar a habitar na terra até a morte do sumo sacerdote. Assim não profanareis a terra em que estais, porque o sangue faz profanar a terra,
E nenhuma expiação se fará para a terra por causa do sangue que nela se derramar, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vos habitais, no meio da qual eu habito, pois eu, Senhor, habito no meio dos filhos de Israel.